A ANEEL aprova o primeiro leilão de transmissão de 2023 no valor de 15,8 bilhões. Esse vídeo é muito importante, não necessariamente por essa notícia, mas por toda a reflexão que nós vamos fazer no case de transmissão de energia. Vamos focar um pouco mais aqui na Taesa, Transmissão Paulista e Alupar. Bem-vindo ao canal Top Ações, já deixa o like no vídeo. Também se inscreva no canal ativando o sino, tá? Tente assistir o vídeo inteiro para você não se perder no racional, porque está bastante interessante. Então, primeiro aqui vindo com a notícia que ontem o leilão de transmissão de dezembro de 2022 foi homologado e ele foi sem a instalação questionada pela Transmissão Paulista. Quem não se lembra, a Alupar venceu o lote 6, uma área ali que está no contrato 059 da Transmissão Paulista, e a Transmissão Paulista queria esse lote aí via reforços e melhorias, e não que fosse a leilão. E aí a Transmissão Paulista conseguiu aí ganhar, a princípio, via decisão da TCU, que invalidou o lote 6 aí, ganhado pela Alupar. A questão aqui não é que a Alupar ganhou, perdeu, a transmissão perdeu ou ganhou, porque o RAP nem é tão grande assim. A grande questão aqui é o fortalecimento da tese. A gente quer estabilidade no setor e para a Transmissão Paulista isso é fantástico. A empresa tem aqui o contrato 059, que tem muita questão no reforço e melhorias, vem aumentando muito aqui nessa frente. Olha só o quanto já representa, olha como vai aumentando aqui os investimentos, né? Então, está aumentando muito, tem mais aí de quase 6 bilhões aí de investimento aí garantido aí nos próximos 5, 6 anos, então tem bastante coisa acontecendo. Só que para a Transmissão Paulista continua ainda sendo mais importante os leilões Greenfield, né? Que são aí os leilões que a ANEEL disponibiliza e as empresas concorrem, e obviamente também muito importante para a Taesa e a Alupar, né? E observando então o histórico de condições de leilão de transmissão que a Taesa nos mostra, podemos observar que no passado era uma equação risco-retorno muito complexa e isso trazia deságios menores. Olha só como foi cada vez piorando, chegando ao ápice de 2015, 67% dos lotes ficarem vazios. A ANEEL ia lá, disponibilizava os lotes para leilão, o mercado falava, enfia no rabo. Basicamente era isso. Só que as coisas começaram a melhorar as condições e aí a Taesa foi muito esperta, inclusive, né? Já começou a pegar bastante aquilo logo de cara, quando o mercado estava um pouco na dúvida, mas as coisas foi ganhando aqui e as coisas foram começando a ficar mais visível para todo mundo, que era um negócio bom e estável. A gente vê aqui a linha verdinha, olha só o deságio, foi diminuindo, e aí começa a aumentar, chegar ao ápice em 2019, e aí essa condição de queda aqui não é porque tenha ficado mais inseguro, não. Essa queda aqui recente é por conta da Selic alta, né? Dificuldade das empresas de estarem se alavancando, e aí isso aqui é uma oportunidade no meu entender, né? No meio do caos se surgem as oportunidades, não é uma insegurança, é um momento de Selic alta, normal de economia, né? Então eu acho que o momento agora é muito mais, a equação risco-retorno está muito melhor, então é justificado deságios menores. E agora a narrativa é essa, é deságio muito apertado. Será? As empresas conseguem aí cada vez estar evoluindo mais, elas têm sinergia, elas têm uma série de coisas, a gente tem que analisar leilão por leilão e analisar cada situação do que a empresa está fazendo aí nos lotes que ela vence. Então a gente vê constantemente elas conseguindo boas entregas aqui. E agora, entendendo aqui a narrativa da Transmissão Paulista ano passado, foi a empresa que mais sofreu aqui um momento negro para ela, né? Que era a questão aí do RBSE, que não ia sair, não ia. A empresa chegou a cair 63%, um risco regulatório tremendo. E aí as coisas uma hora saíram e o mercado simplesmente disparou, a empresa chegou a subir 600%, 700%, dependendo aqui do preço que você comprou. Então a empresa, ela teve um momento aqui de desconfiança total no mercado. Isso aqui foi de 2012, ali 2013 até 2016. Então você vê que foi um período longo que a pessoa teve que ter paciência e simplesmente desafiar as premissas do mercado, né? E então isso aqui, a Transmissão Paulista era o cenário mais nebuloso que tínhamos dentre as empresas e não temos mais um cenário desse tipo no momento. E falando um pouco mais do leilão de transmissão, ele será no dia 30/6 de 2023. São 16 bilhões de investimentos, mais de 6 mil em linhas de transmissão, contratos de 30 anos como de costume e 9 lotes em 7 estados do país. Eles estão um pouco mais concentrados aqui em Minas Gerais, principalmente, seguido aqui da Bahia,
são os dois aí que tem mais instalações a serem feitas, mas tem aqui bastante diversificado, né? E aí a gente vai dar uma olhada aqui como estão as concessões da Transmissão Paulista, primeiro para dar uma olhadinha. Olha só, a Transmissão Paulista tem bastante aqui em São Paulo, né? Como a gente sabe, né? E tem também aqui em Minas, tem nessas regiões aqui, ela pode ter lotes vencidos aqui com sinergias, né? Porque ela tem bastante aqui em Minas também, e tem em São Paulo que também vai ter leilão, tem aqui bastante sinergia podendo acontecer com a empresa, né? Falando em termos de concessão da Transmissão Paulista, esse não é um desafio para a empresa, né? Ela tem aqui, pelo menos não nesse momento, né? Porque os lotes vencem muito longe, 2042, aquele lote 059, né? Tem 2046 também, 2052, 2039, 2047, 51. Então, são longe, está muito longe esses acontecimentos. A questão aqui dos vencimentos do leilão de transmissão não é a dor de cabeça no momento. E o grande desafio da empresa fica por conta do RBSE, aquele mesmo que causou impacto na empresa no passado e depois destravou a empresa. Agora ela traz aqui um problema lá para 2028-29, né, o ciclo, onde vai ter aqui a queda forte. A gente já sentiu o gostinho dessa queda aqui, que já causou impacto nos dividendos. Nós estamos agora em 2023 vivendo este ano aqui, né? Então, depois vai recuperar, vai aumentar para ficar uns anos na boa e depois voltar a cair. Só que acontece, a empresa nesse período aqui, não é que ela seja tão dependente assim do RBSE, é que ela está usando, ela está num ciclo de investimento. Ela está aproveitando este período aqui de RBSE para sim, pagar dividendos, mas investir forte, porque ela quer estar preparada aqui. A gente viu que ela está conseguindo ganhar vários leilões. Então, a empresa está aproveitando-se desse RBSE para investir. Hoje o RBSE representa 53% do resultado do contrato 059. Só que com a empresa fazendo aqui reforços, melhorias e novos empreendimentos sendo ganhos aí, esse RBSE ele vai perdendo aqui a relevância aos poucos. Então hoje, do contrato total da empresa, vai representar aí quase 32%, mas vai cada vez diminuindo mais. Então, eu fico bastante tranquilo porque a empresa sempre está trazendo aqui novos projetos sendo feitos. Olha só o que ela conseguiu, por exemplo, aqui recentemente, 299 milhões de novos projetos de leilão. Isso sempre está acontecendo. Então, nós já vimos os desafios do setor, vimos aqui os desafios particulares da Transmissão Paulista. Agora a gente vai falar um pouco da Alupar e eu vou usar o slide emprestado da Transmissão Paulista, que é essa questão aqui das RAPs. Então, a Transmissão Paulista tem um desafio aqui do RBSE por conta dessa RAP dos 60%, que é a RAP do nível 1, que são as mais antigas. A Taese e a Alupar, elas têm muitas concessões aqui nesse meio termo, onde a Transmissão Paulista praticamente não tem, né? Ela ficou ali meio perdidona por conta do problema anterior dela. Aí nesse período aqui, tem uma particularidade, né? São as RAPs, que elas são corrigidas pelo IGPM, tudo bem, e elas perdem 50% no 16º ano de concessão. Então elas têm esse problema diferente. As demais, tanto as antigas quanto as novas, são 30 anos e só perde no fim de uma vez só. Essas aqui perdem metade no meio. O que eu quero dizer com isso? Que o grande desafio da Taese, olha só, é que ela vai perder uma série de concessões 2030, 31, 2030, até 32 aqui é um monte, né? E vai até 2034, uma série de perdas. O pessoal fica muito preocupado com isso, mas vamos entender o seguinte, ela já perdeu metade dessas RAPs aqui há um tempo atrás. Então, vamos dizer assim que o pior já passou, porque agora ela está tendo que dar manutenção nisso aqui, com metade da receita ela vai perder metade, pelo menos vai economizar o custo aí, e aí tem mais, né? Nem quer dizer que ela vai perder, porque ela vai concorrer para vencer novamente esses leilões aqui, que provavelmente vão ter aí melhorias a serem feitas, enfim, né? Então, a gente observa que o cenário aqui que ela vai perder realmente um monte, mas é um monte que ela já perdeu metade. Como ela se comportou naquele passado onde ela perdeu metade, né? Esse período a empresa sofreu muito em cotações. Olha só, a gente vê aqui que mais ou menos nesse período aqui que eu vou separar, foi muitas perdas, por exemplo, concentradas, né? E mais um pouquinho adiante. E o que aconteceu nesse período? A empresa ficou lateralizando por muito tempo. O Fábio Baroni até comenta que ninguém queria saber de Taesa nesse período. Foi até meados de 2019, olha só. Bolsa até subindo e ela aqui travada, né? Então, o que a gente tem aqui de ruído? Tem o próprio IPO, né? IPO realmente
turbulento, depois na sequência já engrena aqui as perdas de RAP e a dúvida do mercado aí acontecendo nesse período. Então foi um período muito difícil da Taesa. A gente pode lembrar que também, além disso, tem o regulatório. Lembra que o regulatório é muito complicado aqui nesse período passado? Então juntou o regulatório, IPO e as perdas de RAP aí de 50% no 16º ano. E aí a gente pode observar que a empresa foi fazendo nesse período aqui, ó, de perda de RAP. Ela foi adquirindo uma série de leilões via Greenfield, ganhando leilões, como a gente viu lá, para poder crescer. E ela continua fazendo isso agora, se preparando para o 30º ano aí, né? Então ela se preparou para o 16º ano aí, foi um pouquinho atrasada e causou esse impacto. Agora ela está até se adiantando já, então ela está fazendo o correto. A diferença da Taesa é que nesse passado ela fez meio que na correria, agora ela vai fazendo mais aos poucos, então não acredito num momento muito longo de lateralização, mas pode acontecer, inclusive alguns impactos de um ou outro ano que ela reduz o dividendo exatamente por estar se antecipando e ganhando novos leilões. Então, Taesa, no meu entender, é um case bastante interessante e a gente não pode ficar caindo nessas narrativas aí, que o mercado sempre traz alguma narrativa ruim. Então, olha só, segunda empresa que a gente viu, uma narrativa de fim de mundo, e cadê o fim de mundo? Taesa tá aí voando, né? E falando aqui das linhas da Taesa, ela está mais diversificada regionalmente aqui do que a transmissão paulista, mas ela também tem em São Paulo, tem aqui nas regiões, né, Minas, Bahia e tudo mais, onde pode ter alguma, de repente, sinergia aí. Mas eu vejo talvez mais possibilidades na transmissão paulista. Mas vamos ver como é que vai ser o leilão aí. Tem chance também bastante para ela aqui acontecer. Quando a gente observa o case da Alupar, tem algumas similaridades, a gente sabe que também tem muita RAP nível 2, olha aqui quanto em GPM, né? Então quase todas aqui de GPM, ó, vão todos terminar até 2035, ela tem um pouquinho mais espalhado do que a Taesa, né? Depois ela foi adquirindo aqui mais lotes de transmissão, né? Então foi diversificando, ela tem até uma na Colômbia que vai ser perpétua, tá aí enroscada, mas já deve estar saindo, tá? A gente vê também a Alupar num período difícil ali, de 2003 até 2019 também, parecido com a Taesa. Então a gente vê o que aqui? A gente vê também a IPO acontecendo na empresa, a gente vê também perda de RAP, o mercado sempre desconfiando, é uma empresa que era um pouco menor aí, mercado um pouco assustado, e aos poucos ela foi crescendo aqui, as cotações ainda está mais barata em comparação com a Taesa, por conta, provavelmente, aí dela está se consolidando como uma boa pagadora de dividendos ainda. A gente está vendo que ela fez mais, venceu mais leilões recentes, ela está mais diversificadinha o problema dela, então ela deve ter um enfrentamento mais tranquilo aqui do que a Taesa no futuro, mas ela também teve os mesmos desafios e também superando aí, né? E tem muita coisa ainda para acontecer na Alupar, né? A gente pode observar que a Alupar ela ganhou bastante leilões, mas ela deu uma meio que diminuída recente, ela tá meio devagarzinho agora, e ela deve estar voltando. Ela até tentou aí vencer aquele lote 6, porque já tá na hora aí de voltar a novas buscas, porque ela tá conseguindo aí fazer bastante entregas, né? E a gente vê aqui, então, umas linhas de transmissão que estão meio enroladas nela, né? Temos essa aqui que tive uma série de problemas aí de licenciamento, enfim, áreas protegidas, né? Teve da Colômbia também que está muito enrolada a questão na Colômbia, então também deve estar desenrolando, né? E também de Manaus tem até outros problemas aqui acontecendo por conta de terra indígena, enfim. Mas a gente vê, inclusive, essa aqui que estava enrolada na Rangoni, já destravando, né? Com a empresa conseguindo aí a licença para instalação, né? Então a Alupar ela passou recentemente por um ciclo de investimentos que deixou ela meio travada em dividendos, foi fazendo as entregas, começa a pagar dividendos, mas ela pode estar também ainda buscando um novo ciclo, mas talvez mais moderado, de repente, de novos investimentos aí à frente. E falando em termos de linhas, a Alupar também está bastante diversificada, tem até uma na Colômbia, que está em construção aí, e também tem aqui linhas bastante aí na região onde vai ter leilões, tá? Então ela também pode acabar ganhando alguma sinergia aí. Então nós vimos que o setor de transmissão, mesmo tão perene como em alguns momentos foi questionado pelo mercado e as empresas conseguiram superar esses momentos. No meu entender, elas vão continuar superando tranquilamente. E aí deixa nos comentários, você acha que o setor vai não ter tão ganhos como teve no passado? No meu entendimento, as empresas continuam muito bem. 2023 é um ano de muitos leilões, inclusive em dezembro também teremos porrada de leilão, mais até do que nesse meio do ano, provavelmente. Então é um ano interessante para as empresas de transmissão de energia se prepararem para o futuro. Deixa o like, se inscreva no canal ativando o sino. Um abraço e até o próximo. Valeu!